Pessoal do Instagram. Se vocês quiserem assistir essa live ao vivo, hoje eu vou atender uma cliente e fazer uma demonstração de atendimento online. Entrem lá no meu outro canal no Instagram, @Mundo dos Terapeutas. Nós estamos no YouTube e no Instagram e eu vou interagir lá no outro canal porque vai se conectar a Érica, convidada de hoje, e vamos descobrir como que nós podemos ajudar o organismo da pessoa num atendimento online, né? Não só o organismo, né, pessoal? Então, vocês que já estão aí me acompanhando, eu já venho falando para vocês sobre produtos naturais. Então, eu fiz uma live de suplementos, fiz live de florais, frequenciais, falei sobre terreno biológico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a raiz do problema da pessoa. Porque a raiz, a gente encontrando a raiz, a gente consegue direcionar o tratamento certinho, não só utilizando produtos naturais, mas muitas vezes a pessoa precisa de um acompanhamento emocional também. Vamos entender sobre essas técnicas, entender um pouquinho como que funciona e como que você pode se beneficiar com uma frequência de atendimentos à distância também, né? Hoje, essa live de hoje, oi, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver só rapidamente aqui. A Ana Lúcia tá aqui, linda, maravilhosa. Cifarias, Valéria Terapias, Dani, querida, um beijo. Marli, um beijo. A tia Maura, que é terapeuta também lá em Curitiba, um beijo, bem-vindas. Gente, lá no YouTube nós temos já o pessoal se conectando, Maria, Miriam, nossa, que legal que vocês estão aqui. Jaci, querida, seu atendimento está marcado para segunda-feira. Legal, né? Bacana, gente. A Jaci eu vou atender pessoalmente com os aparelhos quânticos, hein? Bacana, legal. Gente, hoje eu quero iniciar a live antes de eu conectar aqui a Érica, que está aguardando, a nossa convidada. Eu quero fazer um pedido especial para todos vocês que me acompanham, para todos vocês terapeutas, para todos vocês meus amigos, meus familiares, meus clientes. Eu quero pedir uma corrente de oração hoje por um amigo muito querido meu e que é também um amigo, acredito, de muitas pessoas que estão aqui me assistindo. Além de amigo, ele é um grande mestre e é um dos meus mestres que já está aí na minha vida há mais de 10 anos, me ensinando. E hoje eu estou um pouco emotiva. Um pouco não, eu estou muito emotiva. E quero muito dedicar essa live e pedir oração para o Dr. Rafael. Então, muitos aí já conhecem ele. Inclusive, essa ferramenta que eu utilizo e que eu ensino para todos vocês, a ferramenta do atendimento online, descobrir o terreno biológico da pessoa, eu aprendi com ele. E ele está desde dezembro internado, está em coma, ele não está muito bem, não está nada bem, não está tendo muitas melhoras. Nós estamos aí em janeiro em muitas orações e agora já estamos aí no dia 12 de fevereiro. Continuamos com fé orando por ele e eu peço essa corrente de oração para ele. Dedico com muito amor, com muito carinho, essa live de hoje para ele, porque ele me ensinou a fazer esse atendimento. Ele me ensinou muita coisa, descobri a raiz do problema da pessoa. Enfim, um guia, um mestre. 2020 para mim ele esteve muito presente na minha vida. Ele é o dono da marca Real Max, que é um dos produtos, um dos melhores produtos naturais que eu trabalho já há muitos anos. Real Max eu trabalho já desde que eu comecei a minha carreira de terapeuta, desde que eu comecei a estudar terapia. Eu utilizo a marca dele sempre com resultados fantásticos, fantásticos mesmo. Inclusive, eu estou usando, né? Magnésio fosfórico, que vocês sabem que eu estou usando para medos, né? E ajuda também a relaxar a musculatura, a gente fica mais tensa com esse tipo de situação.
e Neurolímbic para o nosso sistema neurológico e límbico e emocional. O Neurolímbic é a base. Aqui tem um blend de florais e fitoterápicos maravilhoso. Eu utilizo da marca do Dr. Rafael. Então, vamos todos nós entrar numa corrente de oração. E eu dedico com muito amor e carinho essa live para ele, um dos meus mestres. Gratidão, Dr. Rafael. Pessoal, então vamos aí, Érica, junto com todo esse conhecimento que o Dr. Rafael me ajudou a trazer na minha vida, e eu quero tentar ajudá-la. Vou conectar aqui, tentar fazer o meu melhor para ajudá-la, né? Vou conectar você. Gente, cadê você, Érica? Érica, será que ela saiu? Érica, entra para mim e solicita, sabe como solicitar para participar da live? Eu tô vendo você, mas não aparece aqui para mim. Ah, apareceu. Vamos ver se vai. Eu solicitei aí você, Érica. Veja se você consegue. Aí, já tá entrando. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Obrigada, tudo bem você? Tudo bem também. Olha, para quem está nos assistindo, deixa eu já explicar um pouquinho uma coisa. Pessoal, é o meu primeiro contato com você, né, Érica? Assim, a gente você não foi minha aluna da consultoria ainda, né? Eu não sei quase nada da Érica. A única coisa que ela falou para mim que tinha interesse no atendimento ao vivo, online. E aí ela me explicou só rapidamente alguns sintomas dela, que hoje eu vou pedir para ela explicar para vocês também. Mas eu quero que você conte um pouquinho de você, então se apresente para nós, o que que você faz, com o que você trabalha. Eu sou a Érica, sou esposa do Edson, mãe do Dudu. Eu sou reflexoterapeuta também, só que não estou atuante por causa da pandemia. Quando a Uhum. pandemia começou, a gente resolveu que só um em casa ia trabalhar, porque eu também não tinha com quem deixar meu menino, né? Já que meus pais são idosos. Aí a gente resolveu eu ficar com ele em casa e só um trabalhar, porque não tinha jeito também, né? E eu tenho 18 anos de casada, meu menininho tem 6 anos e meio. E foi aí que começou, depois que ele. Até então, né? Até antes dele nascer, eu me considerava normal. Depois que ele nasceu, que veio tudo acontecendo. Uhum. É, que já a gente já chega aí, quando você está falando isso, a gente já chega no seu problema, na raiz do seu problema, na raiz não, no seu problema, na sua queixa, né? Do que me incomoda. Começou Que eu aí, não né? sei se é por causa disso ainda, se foi por causa disso, ou se tem alguma outra razão que não vai, sabe? Que tá amarrado. Uhum. Tá, então assim, ó, pessoal, olha o que a Érica já está relatando aí para nós e que já começa a falar um pouquinho das queixas dela, né? Desde que o seu filho nasceu, hoje o seu filho tem 6 anos, é isso? Sim. Mas qual que é o sintoma que você tem hoje, assim, que te incomoda? Muito estressada, muito nervosa. Qualquer coisinha, mas é coisinha mesmo, não é assim. Ai, meu Deus, é qualquer coisinha mesmo, me irrita assim, mas num grau que eu não consigo ficar quieta, que eu não consigo ficar em silêncio, que é horrível. É muita Uhum, irritação, muito estresse, muito nervoso. uhum. Ó, para vocês verem, eu já tô começando aqui o atendimento então com você, né, Érica? E eu vou mostrar só para o pessoal qual que é a ficha que eu utilizo para nós começarmos a identificar
coisas, problemas físicos que ela pode ter, coisas que o organismo dela pode estar precisando. Veja bem, antes de eu começar a fazer as perguntas, inclusive das fichas, eu gosto de entender um pouquinho, para eu descobrir a raiz do seu problema, Érica. Não é só eu perguntar as coisas aqui da ficha, num atendimento online comigo, tá? Um atendimento que a pessoa me procura para trabalhar questões online, seja físico ou emocional, ou técnicas até para ajustar algumas coisas no seu inconsciente. Eu vou fazer algumas perguntas para você, tá? Nenhuma pergunta invasiva, você responde só aquilo que você se sente à vontade de responder aqui ao vivo. Logicamente, Érica, que se nós estivéssemos só nós duas, sem gravar, pode ser que você respondesse mais coisas, assim. Mas eu quero que você responda só coisas que sejam... que você se sinta à vontade aqui nessa live, que vai ficar ao vivo, tá bom? E vai ficar gravada, outras pessoas vão assistir também. Mas, com o que você responder aqui, fica tranquila que a gente já consegue chegar na raiz do problema. Mesmo porque, quando a Érica, pessoal, agora falando aqui para todo mundo, quando a Érica me fala que tudo começou lá quando o filho dela nasceu, uma coisa que eu quero primeiro deixar bem claro, eu amo falar sobre maternidade, Érica. Eu tenho um bebê ainda, né? Um bebê que tá virando criança. Você, depois do seu filho de 6 anos, você tem outro ou não? Não. É só o de 6 anos, né? Queria, mas não tenho coragem. Tá Quero bom. muito, mas a coragem não deixa. Tá, então vamos lá, ó. Eu tenho também de 2 anos e eu gosto de falar uma coisa que me chamou muita atenção no que você escreveu para mim. A Érica falou assim para mim, duas coisas que me chamou atenção. Uma, quando o filho dela nasceu, ela percebeu que aonde tá aquela magia, aonde tá a magia da maternidade? E uma coisa, eu amo falar sobre isso e eu faria uma live inteira só sobre maternidade, Érica, porque as pessoas não falam a verdade. As mulheres, elas só postam as fotos lindas, maravilhosas daquele amor. A mulherada só posta aquele amor lindo, maravilhoso que existe, obviamente. E eu vou falar uma coisa, revelar aqui para vocês nessa live. Quando o Matheus, meu filho, tem 2 anos, quando ele nasceu, esse amor maravilhoso é um amor grandioso. Nossa, eu amo meu filho. Isso não existia no meu primeiro dia, quando o Matheus nasceu. Já existia, quando o Matheus nasceu, existe uma leoa que nasce junto com nós de proteger o bebê. Isso sim, eu acho que é um instinto da mulher, né, de proteger o filho. Mas aquele amor grandioso foi crescendo dia após dia, que é o que a Érica falou pra mim. E é engraçado que esse amor grandioso, eu posso falar gente, porque eu acho que você, né, passou pela mesma experiência que eu, a gente sente com ele dentro da barriga. Exato, mas depois que nasce não é igual. Nós fica doida. E aí, mas ó, Érica, uma coisa que é bem... amor dentro da barriga. Mas olha, uma coisa que é bem importante a gente deixar claro aqui. Vai muito de mulher para mulher. Eu tenho amigas minhas que ganharam neném, que falam francamente comigo que assim que nasce é aquele amor indescritível. Então vai muito da mulher para mulher. Esse amor indescritível, para mim, ele cresceu no dia a dia, mas no primeiro dia não era um amor indescritível. Que é o que a Érica relatou para mim, que eu entendo perfeitamente você. Tem um livro que eu não trouxe aqui agora, mas está aqui na sala do lado, daqui a pouco eu pego para as mães acompanharem esse livro. Porque, gente, essa magia da maternidade, ela só acontece a hora que a gente está bem, zen, relaxada, tranquila.
assim, sem nenhum estresse. E a gente, nem todo mundo tem condições de ter a empregada para limpar a casa, a babá para te alcançar tudo o que você quer e o maridão ali do teu lado sem trabalhar, só falando, te ajudando a trocar fralda. Não é todo mundo que tem esse privilégio. Então, essa magia da maternidade que a gente vê dos famosos, as mulheres famosas que ganham neném, calma, gente, não é bem assim. E olha que eu tenho amigas minhas de condições de vida muito boas que estão passando por, que passaram e estão passando por uma fase da maternidade muito difícil também, por causa da falta dessa magia. E isso eu vou te falar uma coisa, Érica. Isso é o puerpério, que quase não se fala na maternidade. O puerpério, ele pode, é a mudança de hormônios da mulher. E isso pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou até 6 anos, como a Érica está relatando aí, tá? Essa é uma questão que dentro de um atendimento que nós estamos fazendo aqui ao vivo, eu sempre gosto de esclarecer para você, Érica, e para vocês, meus clientes, porque nós precisamos parar de ficar buscando coisas que não está dentro da nossa realidade. E como que a gente faz isso? Tem que trabalhar questões que estão no nosso inconsciente. A Érica, diferente de mim, ela desejou muito esse filho, não foi, Érica, que você me falou? Foi. Quando a gente casou, a gente, não vamos ter filho, não quero, ele também não queria. Aí depois de 10 anos de casado, né, já tava muito já acostumado só os dois. Ele resolveu que ele queria ter filho. Ainda tentei tirar isso da cabeça dele, falando rapaz. Porque era assim, ó, vamos chamar de doida agora. Mas eu quero que você seja honesta. Isso, eu quero que você seja honesta pra gente ajudar, inclusive as mães que passam por isso. Pode falar. Uhum. Eu sempre quis. Ó, eu nunca quis ser mãe. Mas eu sempre quis ficar grávida. Aí minha mãe fala assim, olha assim pra mim e fala assim, você só pode ser doida, não tem como. Falei, a sensação de estar grávida, de tirar uma... Mas assim, o sonho de ter uma criança falando, mamãe, eu nunca tive. Mas aí ele quis ter filho, ainda tentei tirar essa ideia da cabeça dele, até que um dia ele virou pra mim e falou assim, mas é o meu sonho ser pai. Aí eu falei pra ele, se você é o seu sonho, quem sou eu pra destruir o seu sonho? Então, se você quer ser pai, eu que tenho que ser mãe, pelo menos, né? Aí resolvemos, conversamos bastante, não foi uma coisa assim do supetão, conversamos bastante, decidimos, vamos ter um filho, vamos. Começamos a tentar, e depois de quase 2 anos tentando, a gente conseguiu engravidar. E, meu Deus, quando eu engravidei, meus pais ficaram felizes, meus sogros ficaram felizes, meus cunhados ficaram felizes, meus sobrinhos ficaram, todo mundo. A gravidez foi maravilhosa, meu marido foi maravilhoso, meus pais foram maravilhosos, meus cunhados, foi todo mundo maravilhoso. E você ficou feliz? Desculpa. Você ficou feliz? Todo mundo ficou feliz. Muito! E isso que é importante. Muito feliz eu fiquei. E a gravidez foi gostosa. Demais. Só um minutinho aqui. Vou Tá. Ó, enquanto ela pede um minutinho ali, deixa eu explicar uma coisa, Érica, até para todo mundo. Aqui a gente já encontra um fator importante para nós trabalharmos no seu inconsciente, tá? Antes de você dar continuidade na história. Mas aqui, gente, quando a Érica tá fazendo um atendimento a primeira vez comigo, nos bastidores, digamos assim, né, a gente no privado, eu já pontuo aqui algo para trabalhar no inconsciente dela. Uma frase que ela usou: era o sonho do meu marido. Quem sou eu para não permitir que o sonho dele se realizasse?
Era o sonho do meu marido, mas não era o meu sonho. Ela abriu mão de algo na vida dela para satisfazer o sonho de uma pessoa que ela ama. Tá errado, tá certo? Não existe certo e errado, viu, Érica? Todos os meus, as pessoas amigos, clientes, todo, para mim, nos meus atendimentos não existe julgamento e não existe certo ou errado. Existe escolhas e você estar em paz com as suas escolhas. Se para você, quando você abriu mão de algo da sua vida, para você realizar o sonho de uma pessoa que você ama, não existe nada de errado nisso. O que precisa é você estar em paz e acolher essa escolha que você fez, sem culpa, sem julgamento, sem dor e sem arrependimento. É isso que precisa trabalhar no seu inconsciente, porque depois que ela abriu mão de algo que ela queria para satisfazer o sonho de uma pessoa que ela ama, que é o marido, veio um monte de coisas diferentes na vida dela, que foi a mudança do corpo, que foi a mudança dos hormônios, que foi a mudança da rotina. Não é verdade? Depois que ele nasceu, muda tudo isso. E aí é que fica lá impregnado no teu inconsciente. E se eu escolhesse não ter ficado grávida? E se a minha... Uma das vezes que eu tava em crise, porque eu tive vários surtos, assim, várias crises bem feias. E uma das várias vezes que eu tive crise, eu mandava ele embora. Eu falava pra ele, vai embora, nunca mais eu quero te ver, porque você... Eu falava pra ele que era o culpado de eu estar daquele jeito. E se ele não quisesse filhos, se ele não tivesse querido, nem eu não tava passando por aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu falava pra ele, vai embora, não dava 2 segundos, eu pedia pra ele não ir, não, desculpa, não vai, fica aqui. Uhum. Olha como tá preso no teu inconsciente essa história ainda, tá? A lembrança, né? A lembrança de todo o sofrimento que você passou quando o seu filho nasceu. Né? Essa emoção que você traz à tona, Érica, a emoção que você traz à tona é essa lembrança de todo o sofrimento que você viveu. E esse sofrimento que você viveu, eu queria que você explicasse um pouquinho para o público como foi esse sofrimento. Como que foi quando seu filho nasceu? Eu não entendi. Como que foi quando o seu filho nasceu? Quando ele nasceu de parto cesárea. E aí, quando o médico tirou ele de dentro da minha barriga, eu não ouvi ele chorar e perguntei, tá tudo bem? Ele, não, tá tudo bem. E aí, logo em seguida, ele começou a chorar. Aí eu tava esperando aquele, meu filho, que não sei o quê. Eu só pensei assim, falei, tá vivo, tá bom. E levaram ele embora e levaram ele embora. Ficou, né? Aí meu marido depois o médico trouxe ele pra eu olhar. Eu queria sentir, sabe, aquela coisa, ai, é meu filho, meu Deus. O meu marido tava com um sorriso, que até hoje eu não vi meu marido com um sorriso igual mais. E eu tava sorrindo, mas eu queria aquele sorriso, eu não queria esse sorriso, entendeu? E eu não... E aí, ele nasceu, eu fui pro pós-parto, fiquei lá, normal. Logo depois eu fui pro quarto. Depois de um tempo, o neném veio. Só que eu não consegui cuidar dele por conta da anestesia. Quem cuidou dele... e lá na maternidade,
As enfermeiras falavam que parecia uma reunião no berçário, porque tava assim, e era tudo para ver o Eduardo. Era minha irmã, meus cunhados, meu sogro não saía de perto do vidro assim. Quando eu fui liberada para poder me ver no quarto, meu sogro falava, vai, pode ir que eu vou ficar olhando aqui o menino para ninguém roubar. Olha só. De tanto que era assim que foi esperado esse neném. Uhum. E aí tá, o neném veio, eu não consegui cuidar dele de noite por causa da anestesia, eu tentava abrir o olho, mas não ia. E aí quem cuidou dele a noite inteira foi o meu marido, o Edson. Aí no outro dia eu cuidei dele, dei banho. Normal, assim. Eu não tava sentindo aquela coisa que eu queria sentir de mãe, assim, aquela coisa, mas eu tava bem, eu não tava mal. Uhum. Aí quando foi no dia da alta, me deu um gelinho assim no coração, né? Falei, eita, e agora acho que vai ser de verdade, né? Agora. Aí chegou em casa, eu comecei. No primeiro dia até que foi bem, no segundo, aí eu comecei a ficar mal. Começaram as visitas pro neném. Começou a chegar presentinho pro neném. E aí eu comecei. Tem uma amiga minha que foi me visitar, não sei se ela tá aqui, foi a Janaína. Que ela foi me visitar. Ela me levou os paninhos, ela faz crochê. E ela fez com a mãozinha dela os paninhos de boca pro Du. E no dia que ela foi me visitar, eu não consegui ficar. Eu deixei o neném na sala com eles. Eu fiquei na casa da minha mãe. E saí. Fui pro banheiro, me tranquei no banheiro. Eu lembro que nesse dia, a Jana tava lá. Eu sou testemunha de Jeová. Eu me ajoelhei e pedi pra Jeová me ajudar muito, que eu não queria mais ser mãe. Ô, Érica, depois de todo esse episódio, eu vou te interromper um pouquinho só por causa do horário também, tá? E até para você se restabelecer, porque o teu choro tá bem profundo. Depois desses acontecimentos que você está relatando e que está te trazendo muitas emoções, você foi diagnosticada com depressão pós-parto? Fui. Que é o que Depois acontece. de mais ou menos, eu fui no psiquiatra, fui também no psicólogo, e eles me diagnosticaram, falaram que eu estava com depressão pós-parto. Uhum. Aí você passou a tomar a medicação do psiquiatra, obviamente. Só para eu não voltar nessa história de novo do início aí de quando o Eduardo nasceu. Você conseguiu amamentar ele normalmente? Não, ele não pegava de jeito nenhum. De jeito. Por mais que eu tentasse de tudo que é jeito, eu aceitava a sugestão de todo mundo, não pegou. Então, desde quantos dias ou quantos meses que você teve que entrar com fórmula? Ixi, desde o dia que ele nasceu, porque no hospital ele não pegava. Minha enfermeira, não, mas você tem que tentar, mas eu fazia de tudo e ele não pegava. No hospital ele teve que tomar fórmula, porque ele não pegava meu peito. Tá, olha só, e aí esse medicamento você passou a tomar o remédio para depressão pós-parto, e aí você toma ele até hoje ou não? Você foi diminuindo? Como que foi Não. esse processo da medicação? Eu fui indo, fiquei em tratamento acho que uns 4 anos. Aí foi diminuindo, eu não parei por conta assim de uma vez. Foi diminuindo, até o dia que eu voltei no psicólogo, ele, por causa de um choro que eu tive, ele queria voltar tudo de novo. E aí eu me irritei, falei, não, vou fazer acupuntura. Ele, tá bom, então. Aí eu comecei a fazer acupuntura, tomava remédio para dormir ainda. Com a acupuntura eu parei de tomar remédio
remédio para dormir, embora hoje eu não durmo mais direito. E aí parei, só continuo. Nem com a psicóloga, também chegou uma hora que, sabe, que não estava acrescentando mais tanto. Eu gostava muito de ir, mas para mim parece que não estava acrescentando mais tanto. Uhum. Olha, eu sei que tem um monte de terapeuta que está nos assistindo e que vai nos assistir e está escutando você falar e escutando todo esse sofrimento, a lembrança do sofrimento que ainda está forte dentro de você. E muitos estão aqui. Me corrijam se eu estou errada, viu, pessoal? Podem colocar aqui no comentário de vocês. Vocês não estão pensando assim, a Érica precisa fazer EFT? Responde pra mim se você está pensando isso. Estou pensando isso, Liz? Sim. Estou pensando isso, sim. A Érica precisa fazer EFT. Érica, você conhece EFT? Conheço. Você já fez EFT em você? Pra isso, nunca. Já fiz, tipo assim, crise, tô com muita raiva de alguém, aí faço EFT, funcionou assim maravilhosamente. Tô com aquela agonia no peito, aquela agonia no pé, aí vamos fazer EFT? Faço EFT e aí dá uma melhorada. Tá. Sim, né? Gente, quem tá aí, vão respondendo para mim se vocês concordam comigo que é importante a Érica fazer EFT. Érica, como você conhece? Vamos só explicar aqui para as pessoas que não conhecem. EFT é uma técnica que trabalha o nosso inconsciente, limpa o nosso inconsciente, as lembranças ruins, as lembranças traumáticas. É uma técnica de libertação emocional. Isso, a Ana Lúcia escreveu ali. Sim, precisa de EFT, mas tem que ser um tratamento com EFT. Concordo, Ana Lúcia, né? Isso. Agora sim, Érica. A EFT, ela funciona muito bem, mas assim como a Ana Lúcia falou, se você fizer um tratamento com EFT, o que é um tratamento, gente? É você fazer sessões frequentes. Porque se você faz uma vez e aí não faz mais, você pode sim conseguir limpar uma parte pequena de uma história ou de uma lembrança ou de um episódio muito traumático ou muito dolorido, muito difícil de se superar. Quando você vai fazendo assim por partes, você vai percebendo, por partes não, com frequência, você vai percebendo que vai limpando e vai te trazendo às vezes outras lembranças que vão lá muito antes da sua gestação. Porque a gente tem que a gestação da Érica, gente, é onde começou a desencadear problemas que estão lá na infância dela. Vai começar com a técnica de EFT, que com as primeiras sessões, para limpar essa memória traumática aqui, do nascimento, de tudo isso que ela está contando e que emociona muito ela, que traz uma lembrança de dor. Só que com a frequência, com o uso dessa técnica, você vai chegar lá na sua infância. Por que ela fala lá no começo quando ela se apresenta? Por que ela fala? Que ela queria... Como é que é, Érica? Você queria ser mãe? Não, você queria ficar grávida, mas não queria ser mãe. Aí é que tá a raiz dela. A raiz dela tá em uma lembrança lá, provavelmente lá da infância dela. Por que ela quer? Olha, ela gostava da gravidez, ela gostava de ver uma mulher grávida, ela gostava dessa imagem dela na cabeça dela de ficar grávida, mas ela não via uma criança chamada de mãe. Né? Então, é isso que precisa investigar, Érica. E aí, não existe remédio de psiquiatra nenhum que vai chegar, né, nisso, né?
Então, é verdade, se os psiquiatras estiverem aqui me assistindo, eles vão concordar comigo. Tanto é que o Dr. Lucas, maravilhoso, eu quero convidá-lo, é um psiquiatra maravilhoso que eu já sigo há muito tempo e eu consegui essa semana conhecê-lo pessoalmente. Eu até pedi um autógrafo para ele, porque ele é maravilhoso, é um psiquiatra maravilhoso, humano, natural. Ele dá, num atendimento com ele dá aula de coisas naturais para a gente se ajudar. Então, o Dr. Lucas, ele vai concordar comigo e muitos psiquiatras que estão me assistindo também, que os remédios, eles vão te ajudar a tratar o sintoma que você está tendo, te tirar da depressão. E foi o que aconteceu, te tirou da depressão. Mas não tratou, não curou a lembrança da dor. Não chegou lá na raiz do problema, lá na tua infância, para tratar essa criança que precisa ser tratada, né? E essa irritabilidade, esse nervoso, essa impaciência, que tudo me estressa, tudo me irrita, é isso que eu sempre fui. Nunca fui uma criança, nem adolescente, nem jovem, assim, tranquilinha, da paz. Eu sempre fui assim, ligada no 220. Uhum. Mas eu não era tão nervosa, nunca fui esse estresse em pessoa. Eu era assim, ai gente, tá bom, vai tudo se resolver, calma. Hoje não, Deus amado. Deixa eu só terminar de anotar aqui uma coisa. A raiz está. Aí vocês querem saber tudo que eu estou anotando, né? Nossa, tá todo mundo curioso. Ah, mas você vai receber a sua ficha, a foto da sua ficha, só você, hein? Pera um pouquinho que eu quero anotar uma frase bem importante, porque com certeza nós vamos fazer várias outras sessões, Érica. Sabe qual era o lema da minha vida? Tem aquela música do Riane Solimões. A vida é dura, só pra quem é mole. Mas quem tem coragem, não se encolhe. Era eu. Mas depois eu falei assim, rapaz, a vida é dura demais. E eu tô me encolhendo. E é ruim demais você saber o que você tem que fazer, como você tem que agir, e você não conseguir. Tá. Agora, o seguinte, ó. Essas questões que a Érica tá falando, que ela sente muito estresse, ela fica muito nervosa e inquietação, você também falou no começo da live, né? Muita inquietação. Isso a gente consegue sim começar um tratamento natural com produtos naturais, porque isso vem daquela questão que eu falei do puerpério da mulher, que quase ninguém fala, que são as alterações hormonais que ficam no nosso reflexo. A mulher, ela muda, gente. A mulher, ela se transforma em outra pessoa depois que ela tem um filho. Ela é uma outra pessoa. É outra. Capaz de fazer coisas que... Por isso que hoje, quando eu assisto um jornal, uma reportagem, alguma coisa de uma mulher que jogou o filho no lixo. Fez isso com o bebê. E aí vem aqueles comentários, gente, isso não é mamãe. Eu entendo, porque se não fosse meu marido, se não fosse minha mãe, meu pai, ou eu tinha fugido e largado ele, ou eu tinha, assim, como eu tinha feito pior. Eu não sei onde estaria Gente, ele. Isso que a Érica tá falando é tão importante, porque quase nenhuma mulher tem coragem de abrir o coração como ela tá abrindo aqui nessa live. Quase nenhuma mulher tem coragem. Érica, eu te agradeço por você trazer isso para nós. Eu não deixo ninguém falar, quando eu abro o Face, que tem alguém criticando a mulher. Julgamento, né? No lixo, eu não deixo. Julgamento, as pessoas julgam. Eu tive apoio. Exato. Eu tive apoio em ela. Você sabe o que ela passou? Será que ela teve apoio? Gente, é capaz, gente. Eu via... todo mundo falava assim, nossa, ele é lindo, a criança é tão linda. Sabe o que eu via no meu filho? Um filhote de chimpanzé, por Jeová. Eu enxergava nele um macaquinho. Eu falava isso pra minha mãe queria morrer. Mas eu não conseguia enxergar uma criança.
Exato. Gente, isso que ela está falando é bem importante, porque nós temos muito costume. Isso é do ser humano, isso é da nossa cultura, e a gente aprende isso também a julgar as outras pessoas sem saber o que está passando ali dentro do coração de uma mulher, dentro de todo esse processo de transformação. Érica, então, o que, que a gente identifica aqui? Algumas coisas pontuais para essa situação que te transformou numa outra pessoa, tá? E que traz esse processo de transformação, traz uma lembrança de muitas dores. E o principal da história da Érica, gente, essa dor dela principal é que não veio a magia que ela tanto sonhava e que ela tanto esperou quando ela ganhou o filho dela. Ela esperava essa magia e não veio. E ela tá esperando até hoje. Ela piscar o olho e acordar com uma outra lembrança da cesárea. Talvez eu tava esperando, talvez eu tô esperando, mas hoje eu tenho. Hoje, pra ficar bem claro, eu amo meu filho de paixão, meu Deus do céu, não vejo a minha vida sem ele. Tanto que hoje, se eu tivesse coragem, não é nem de medo da depressão pós-parto, é medo de criar mesmo, de ter que ensinar um monte de coisa, ensinar a viver. Se não fosse esse medo, eu teria mais uns 20. Exato. Eu não tenho medo da depressão pós-parto, eu tenho medo da criação. Da criação. Olha, eu tenho várias amigas minhas que eu não julgo de forma alguma, que falam para mim que escolheram não ser mãe. Tem amiga que já tá com 40 e poucos anos, amiga nova de 30 anos que escolheu. E tenho amiga minha de com 33, 32 anos que já fez aquela, como é que fala, Érica? Para não ter filho. E eu não julgo de forma alguma, porque são escolhas que a gente faz na vida. Exato, a gente não pode julgar, tem que parar de julgar. Parar de julgar qualquer escolha que a pessoa faz. Lembra que eu falei? A escolha, a gente precisa estar em paz com as nossas escolhas. É isso. Então, trazer para você, Érica, no seu tratamento terapêutico, no seu tratamento com produtos naturais, no seu tratamento com o EFT, é trazer para você duas coisas. Uma, trazer paz na escolha que você teve em ser mãe. E duas, é trazer... Mesmo que hoje você ame... Mesmo que hoje você ame, mas a lembrança de todo esse sofrimento e de toda essa depressão que você sofreu está forte. Então precisa trazer paz para essa escolha que você fez e precisa trazer paz para a aceitação da nova Érica. A Érica ainda não aceitou que ela se transformou em mãe e uma outra mulher. Ela ainda busca voltar lá na Érica que ela era antes do Eduardo. Que isso a Érica... é consciente, não é uma coisa inconsciente. Isso eu procuro, eu quero ser aquela Érica, eu não quero essa Érica. Olha, ela não aceita essa Érica que veio com o Eduardo. Ela quer voltar a ser a Érica antes. Érica, eu vou te falar uma coisa. Eu entendo perfeitamente o que você está sentindo, porque o primeiro ano do meu filho foi assim. Só que eu tenho muito conhecimento com EFT, eu tenho muitas amigas que são terapeutas ao meu redor e que me ajudaram a me levantar e me ajudaram a passar por esse processo que para você está inacabado ainda. Eu fiz muita constelação, eu fiz muita IFT, eu não sozinha, né? As pessoas fizeram para me ajudar, os meus terapeutas, os meus amigos terapeutas fizeram para me ajudar. E ainda um detalhe, gente, o meu primeiro ano da maternidade, eu não tinha programado a maternidade e eu sou autônoma, como vocês sabem, sou terapeuta autônoma, então o meu primeiro ano eu não tinha dinheiro para fazer terapia.
Mas eu tive um grupo de apoio tão grande, tão forte, que me ajudaram nas terapias naturais, e não só como terapeutas, mas assim como amigos, em palavras, em conselhos, me ajudando a abrir a minha mente para o autoconhecimento, que é o que eu tanto prego no Liz Terapeuta, no meu outro canal lá, Liz Terapeuta. Eu falo muito sobre autoconhecimento, para a gente se entender, para a gente começar a descobrir essa raiz do problema lá no mais antigo da nossa história. E é só quando a gente vai na raiz, nas nossas raízes. E quem são as nossas raízes, Érica? É você falar do seu pai e da sua mãe, e não você falar do Eduardo. A gente precisa curar essa criança interior ali da Érica. É ir lá na história da infância dela para curar a dor. E aí ajudar essa criança a entender os processos da transformação dela e ajudar a Érica a aceitar a nova mulher que ela tá. Você não vai mais voltar a Érica antes do Eduardo. Esse brilho que você amava em você, dessa leveza da vida, você pode conversar com qualquer mãe no mundo. Nenhuma mãe é tão leve como uma mulher que não é mãe. Porque quando a gente se transforma em mãe, a gente se transforma em leoa mesmo. E é um instinto de proteção e é um medo que está lá guardadinho no nosso íntimo, medo das coisas desse mundo que são ruins, né? Medo da criação, tudo isso. Então isso a gente não consegue nunca mais se livrar, porque a gente vai ser mãe até a gente morrer. Então é aceitar e trazer a leveza para essa nova mulher. É trazer esse brilho para essa nova mulher. E isso você vai fazer, é um processo. Gente, a Érica aqui, tá agora a minha análise como terapeuta. Ela tá passando pelo processo de transformação ainda da maternidade. Ainda não transformou, porque só consegue transformar quando chega na aceitação da nova mulher. Então isso precisa ser trabalhado com você, Érica, mas primeiro, antes de aceitar essa nova mulher, precisa ir lá na tua infância, na raiz. A raiz é o teu pai, a tua mãe e os teus antepassados. É o vovô, a vovó, os bisavós, é ir lá. Érica, isso tudo dá pra gente sim ajudar naturalmente com os produtos naturais, mas precisa desse apoio que eu, graças a Deus, tive. Você precisa desse apoio terapêutico, de um acolhimento terapêutico para você chegar em tudo isso que eu tô falando que você precisa alcançar ainda nessa transformação. Esses são os seus passos. E quando eu falo, gente, ela precisa, eu acho até uma palavra assim muito crítica até, né? Porque, Érica, você não precisa de nada. Você não precisa de nada. Você só vai fazer esse processo se você escolher fazer o processo. E tá tudo bem se você escolher não. Se você escolher viver a vida que você escolhe hoje. Eu falo assim, olha, as pessoas... Chega de julgamento, gente. Tem pessoas que têm depressão a vida inteira. E é uma escolha, às vezes, da pessoa. Porque naquele processo de depressão dela, que a gente fala que chega uma hora que ela tá na fase da vitimização já. Mas é isso que traz conforto e acolhimento para ela. É assim que ela se sente acolhida e tá tudo bem, sabe? Cada um de nós temos o nosso tempo e cada um de nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Então, se você quiser escolher, Érica, concluir essa transformação, você vai escolher concluir a transformação, buscando essas ajudas terapêuticas que eu estou sugerindo, mas a escolha é sua. Outra coisa que eu gosto de deixar também bem claro, gente, toda transformação traz
Dor traz, né? A gente abre às vezes uma ferida e às vezes a gente Eu não tenho quer medo. abrir. Às vezes a gente não quer abrir, né, Eu morro Érica? de medo. Porque por aqui, você falou lá de infância. Na minha infância foi ótimo, mas e o medo de descobrir que não foi? E abrir isso daí, abrir uma porta que eu não sei se eu quero abrir, entendeu? É por isso que nós não podemos julgar e a gente pode ajudar. Érica, a gente pode ajudar você, mesmo que você escolha não querer abrir essa porta. É o teu processo e você pode sim ser feliz mesmo assim, tá? E esse ser feliz, todos nós sabemos que nós vivemos momentos de felicidade, porque sempre vai acontecer, Imagina. no mundo que nós vivemos hoje, sempre vai acontecer algo que vai nos tirar, né? Momentos que vão tirar a nossa felicidade. Então, é o teu processo. Olha, eu não preciso, gente, todo mundo que me acompanha estava esperando, Érica, vou falar a verdade agora, porque o ano passado eu fiz muita live com essa ficha, atendimento da diálise. E tem muita gente que está esperando eu fazer todas as perguntas para você. Mas você já me falou tudo o que eu preciso saber, sem preencher a ficha. E olha só, eu vou passar uma indicação natural para Érica. E daí, se der tempo, eu explico o que eu faço tudo isso. Mas para você, Érica, depois eu vou te explicar no privado, porque você também é terapeuta e é a sua história. E eu vou te explicar por que, que eu estou passando essas orientações naturais nesse primeiro atendimento, tá bom? Então vamos lá. A Érica, ela precisa agora cuidar do físico, isso ela precisa. Cuidar do corpinho dela físico, dos hormônios dela, das vitaminas e dos minerais. Isso ela precisa para sobrevivência. Isso nós precisamos cuidar com amor do nosso corpo. Então, por amor a você, Érica, você vai fazer o jejum do melão amarelo. Você já ouviu falar disso? Tá. O que é o jejum do melão amarelo? Primeiro, melão, gente, isso ó, não é produto natural, isso é trofoterapia, a cura através da alimentação. O melão amarelo, ele é a fruta da mulher, ele é a fruta que cuida dos nossos hormônios, é a fruta que vai ajudar você em todo o teu processo hormonal. Se você tivesse feito esse jejum do melão lá quando o Eduardo nasceu, pode ser que já tivesse te ajudado bastante a enfrentar as alterações hormonais e possivelmente, eu não vou falar que isso que é o caminho, mas pode ser que você tivesse se prevenido dessa depressão pós-parto, tá? Então, como que você vai fazer o jejum, Érica? Todo dia de manhã você vai comer só melão amarelo. A quantidade que você quiser de melão amarelo. E pode fazer suco dele, se você quiser, no lugar de comer. Um dia você come, outro dia você faz suco, só que o suco é sem açúcar. E bate a semente junto, se for fazer o suco, é só com água, tá? E toma a quantidade que você quiser na primeira hora do dia. Então, a primeira hora do dia, quando você acordar, é só melão amarelo que você vai comer. Por 15 dias você vai fazer isso. Depois você vai pausar 15 dias e vai retomar e fazer mais 15 dias. Você vai fazer esse processo 3 vezes, tá bom? Você vai me mandar isso por escrito, né? Mas vou deixar aqui na live, porque aí quem estiver assistindo pode anotar e fazer isso em casa. Para mulher que tem problema de TPM, para mulher que tem problema de menstruação desregulada, para mulher que tem problema, qualquer problema hormonal feminino vai fazer isso, tá? Qualquer problema hormonal feminino, inclusive as mulheres que estiverem na menopausa podem fazer isso. Então, a primeira hora do dia, só melão amarelo. Depois dessa 1 hora, você pode comer o que você quiser. Só que, obviamente, que como você vai estar cuidando do seu corpo, cuidando da sua saúde, você vai começar a se alimentar um pouco melhor. Vai se enriquecer em folhas verdes. Qual que é o seu tipo sanguíneo, Érica? Isso que da outra live que eu assisti,
repeti que eu queria, eu não lembro. De Tá. jeito nenhum, não Então, lembro. uma outra orientação. Você vai fazer... Esse exame é baratinho, você eu acho que paga, sei lá, 20, 30 reais, e você vai procurar um laboratório e vai fazer o exame para você saber o seu tipo sanguíneo. Depois eu vou te passar os alimentos que você não pode ingerir porque são incompatíveis com o seu tipo sanguíneo. Aí você começa a se cuidar. Aí você começa, por amor a você, já a trazer uma alimentação mais saudável para tua genética. E vai ajudar o quê? Vai ajudar o teu cérebro. E a depressão nada mais é do que algo que está desregulando no nosso cérebro, nos nossos pensamentos, tá? Então, primeira coisa é o jejum do melão. A segunda coisa, Érica, você vai utilizar um produto natural que chama Zico. É o zinco com cobre junto, mas não pode ser separado. O Zico, ele é o nosso mineral que a gente chama de desadaptação, quando o nosso organismo está desadaptado e afetando as nossas questões hormonais. Ela precisa do Zico, gente. Eu não preciso preencher essa ficha para descobrir que ela vai cair na diátese 5. Ela está totalmente em desequilíbrio orgânico. Então precisa harmonizar primeiro esse terreno biológico com esse corretor, que é o Zico, tá? É um mineral só que vem composto, zinco junto com cobre. Esse Zico ela vai utilizar por 60 dias e o vidrinho ele vai durar 60 dias porque você vai usar ele uma vez por dia, tá bom? Junto com esse produto, você vai utilizar um produto que é um sal de Schussler que chama Kalium Fosfóricum. Por que eu vou passar o cálium fosfórico para a Érica, gente? O cálium fosfórico, ele trabalha o sistema nervoso abalado, ele vai ajudar ela já no processo de depressão, vai ajudar ela nesse estresse, nesse nível de estresse que ela relata, esse nível de nervosismo que ela tá. Se pegar no teu pé, Érica, alguma terapeuta pega no seu pé e faz reflexologia em você? Não, só no curso mesmo que pegaram no meu pé. Então, se pegar no seu pé, você vai estar com... Ana, mora muito longe de mim. Que pena, minha né? Aninha. Mas olha, se você mesma for fazer uma análise no seu pé, você vai perceber que todos os pontos de tensão, então quem aí da reflexologia sabe que é o ponto do ombro é um ponto de tensão, um ponto ali perto do joelho é um ponto de tensão e um outro ponto aqui perto do ossinho que a gente tem no pé é um ponto de tensão. Pegou nos 3 pontos e pegou no ponto álgico dos nervos, que é aqui assim, então no pé, tá? Todos esses pontos vai estar num nível de dor muito forte. Isso significa sistema nervoso abalado. Precisa equilibrar esse sistema nervoso dela. Precisa equilibrar o comando do corpo dela. E para isso é o cálium fosfórico que resolve, ok? Por último, Érica, tenta utilizar coisas naturais que te ajudem a dormir. Existe um produto da Physioquantic que chama Nutrissono. Ele pode te ajudar, mas ele não. Se você comprar só o Nutrissono, não vai resolver o seu problema. Se você usar o Nutrissono junto com o cálium fosfórico, vai resolver o seu problema, tá? Vai te ajudar a dormir. O Nutrissono é um frequencial inteligente que, se você tá de dia com a luz acesa ou mesmo de noite, mas se você toma ele e fica num ambiente claro, com a luz acesa, com a luz do celular acesa, ele vai te ajudar a produzir serotonina, que é o hormônio da alegria e do prazer. Se você tomar ele e ficar num ambiente apagado, totalmente escuro, então se você tomar ele, desligar o celular, desligar a televisão e ficar no quarto escuro, ele vai te ajudar a produzir melatonina, que é o hormônio do sono, para dormir, ok? Então, o Nutrissono você pode utilizar para te trazer serotonina e melatonina, os 2 hormônios que você precisa. Pronto, aqui a gente fecha um tratamento natural para ela iniciar. Cálium fosfórico, você vai utilizar ele como? Gente, olha, a instrução para Érica vai tomar 3 semanas direto, vai pausar uma.
vai tomar 2 semanas direto e vai pausar uma. Vai tomar 1 semana e vai pausar. Para a Érica, é essa instrução que eu dou, tá? Essa orientação. O Nutri-Sono vai utilizar aí por uns 3 meses, tranquilinho. Sempre que você puder, tenha ele em casa, porque ele é um dos coringas que eu gosto de falar, que a gente pode ter em casa para socorrer até a nossa família. Inclusive, seu filho pode tomar ele, seu marido, todo mundo pode tomar ele. Gente, essas são as instruções para você, mas eu não posso deixar de falar, Érica, que o teu caso, uma coisa que vai te ajudar a harmonizar todas essas lembranças, essa situação difícil e te ajudar a você a aceitar a nova mulher que você é, essa mulher guerreira, essa mulher mãe, essa mulher que superou a depressão pós-parto, sabe? Mas a aceitar essa mulher e não querer mais buscar a outra Érica. Para você viver isso, você precisa fazer um acompanhamento com um terapeuta que possa te ajudar na IFT, tá? Eu me coloco aqui à disposição, depois a gente conversa também no privado. Os atendimentos comigo é assim, às vezes a pessoa, eu vou fazer EFT. Não, não venha esperando a EFT. Eu trabalho online, com áudios Hertz, depende do que você precisa. Às vezes eu uso um áudio, às vezes eu uso outro áudio, que é para ajudar para trabalhar os 2 hemisférios do seu cérebro. Além dos áudio hertz, eu aplico IFT se precisa durante aquela sessão. Se não precisa, eu vou sentindo como que você vai me conduzindo até o que você vai precisando. Eu aplico uma outra técnica que trabalha o inconsciente. Essa pode ser que você conheça, IMT, que é da reflexologia. Isso. E eu não trabalho na sequência. Eu tenho aprendido um pouquinho diferente. Mas é a mesma linha, a mesma coisa. Então, eu não trabalho na sequência. Vamos fazer a 1, a 2, a 3, a 4. Não, eu trabalho conforme a gente vai tendo a nossa conversa. Eu vou escolher qual IMT que eu vou fazer para você. E se precisar, eu faço a 11ª IMT, que todos sabem que a 11ª trabalha trauma. Todos não, só os terapeutas aqui conhecem e sabem, né? Então, tudo isso é para trabalhar o inconsciente da Érica. Isso, ela vai escolher se ela quer chegar lá, né? Além disso, eu utilizo a filosofia da constelação. Eu não sou consteladora, mas eu utilizo a filosofia, que é para ajudar a te alinhar na frequência do amor. A você entrar nessa vibração do amor, trazer isso para sua vida, tá, Érica? Vou já te dar uma palhinha aqui, ó, tem uns minutinhos. Érica, me fala, você é a filha número 1. O seu pai com a sua mãe teve você primeiro? Não, minha mãe teve um aborto antes de mim. Quando assim eu tenho que falar que eu sou a 2? Não, né? Pra mim, sim. Então eu sou a 2. Tá. Agora eu vou te fazer outra pergunta. O seu pai e a sua mãe, eles tiveram, o seu pai com a sua mãe, tiveram um aborto primeiro e depois tiveram você, certo? Sim. O seu pai, antes da sua mãe, ele teve outro casamento, ou outra mulher, outro filho? Eu sei que meu pai teve uma namorada antes da minha mãe, mas não chegaram a noivar nem nada. Tá, e aí você não sabe também se ele teve filho com ela, se ela abortou, isso você não sabe. Teve. Tá, então como você não sabe, dentro do contexto que você tá me falando, teve um aborto primeiro e depois teve a Érica. A Érica é a filha beta, que nós chamamos, dentro desse estudo, tá? Que trabalha com questões genéticas. A filha beta é a filha... Agora dá para entender por que ela escolheu ser mãe, escolheu abrir mão de algo da vida dela para satisfazer o amor da vida dela. Porque o filho beta quer
paz e amor em todo mundo da família. Ele quer todo mundo junto, ele quer que as reuniões em família sejam harmoniosas, ele não gosta de briga, ninguém pode brigar, todo mundo tem que estar harmonioso. Todo mundo tem que estar junto sempre. Então você gosta daquelas reuniões em família, dos domingos junto. Você é a acolhedora da família. Então a Érica, ela sempre, para evitar briga, ela vai fazer a vontade do outro. Essa é a essência da Érica. É assim, não é? Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu já fui assim. Só que hoje eu tô preferindo, sabe? Um pouquinho, eu, o Edson e o Dudu. Tá, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Tem alguém que te conhece aqui que já escreveu assim na live. Descreveu você toda. É alguém que te conhece. Ai, meu Deus. Eu não conheço a Érica. Mas essa, minha prima. Érica, essa é a sua essência. E o que acontece? Coisas que acontecem na sua vida, às vezes fazem você sair da sua essência. Quando você sai da sua essência ou você não consegue cumprir a sua essência por coisas externas que acontecem ao seu redor, tem muita gente que não consegue cumprir a essência dela, entra em conflito interno e aí começa a sair do fluxo do amor. Isso, gente, não significa que está certo a Érica ser assim. É a da essência dela. Ela traz isso dentro do coração dela, tá? Quando as coisas externas... Por isso que ela não consegue ser feliz e não consegue aceitar ela hoje. Porque ela tá fugindo da essência dela. Ela saiu da essência dela. E olha só, pra mim, a minha prima falou aí que me descreveu toda. Mas pra mim, você descreveu o que pra mim é a segunda filha. A minha irmã, ela é exatamente assim. Ela fala que quando ela casar, ela quer uma mesa de 10 lugares, porque ela gosta da família junta. E é assim, sabe? É legal, mas assim, se não tiver, eu não vou morrer, não. Olha, aí você precisa fazer uma reflexão interna com você mesma e faz uma meditação. Imagina passar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem você ver os seus pais, sem você ver a sua mãe, sem você morando em outro país. Você consegue imaginar isso? Tudo isso não. Tá, essa é a filha Gama. Eu tô aqui 1 mês e já tô morrendo. Eu vou falar uma coisa eu sou Gama. A filha Gama é assim. Se eu ficar 1 ano sem ver o meu pai e minha mãe, eu não sofro tanto. Eu morro de saudades. Eu não vou mentir que eu tenho saudades. Mas se eu tiver que morar num outro país e ficar 2, 3, 5 anos sem ver, eu vou sentir saudades. Mas eu não vou sofrer. A filha Gama é assim. O filho Gama é assim, tá? A Érica, ela não é assim, ela vai sofrer se ela não vê essa família reunida, ou se alguém brigar na família dela, ela vai sofrer de ver essa desunião. Isso eu sofro. Tá? Então, assim, não se compare com a sua irmã, pense na sua essência, tá? Porque quando você vive a sua essência, você consegue ver essa paz dentro de você, sem julgamento e sem preconceito. E sem querer ser outra pessoa. Outra coisa que é importante, todos vocês aqui que estão me assistindo, falando sobre os filhos, alfa, beta e gama. Eu vou fazer uma live, mas na semana que vem, eu acho, ou na outra semana, falando sobre isso. Para vocês entenderem essas questões da essência. Porque quando vocês entendem a diferença de vocês entre você e os seus irmãos. Você começa a entender a diferença da sua mãe com as suas tias e os seus tios. E quando você começa a entender a diferença que existe dentro do coração de cada um, você passa a respeitar as pessoas e essas diferenças, a respeitar as atitudes das pessoas. Então, quando um irmão meu quer... Nossa, ela fica enlouquecida se a gente não estiver todo Natal junto, ou todo, sei lá o que, todo aniversário de casamento do pai e da mãe não estiver junto, fica louca.
Eu, como Gama, que não me importo nem um pouco com isso, eu passo a respeitar a vontade do meu irmão, da minha irmã. Eu não faço daí, eu não vou lá estar presente porque eles estão me obrigando ou porque eu estou fazendo uma social com a família. Não, eu vou por amor ao desejo da minha irmã, que foi o que você fez com o seu marido. Tá? Então é importante a gente entender, porque quando a gente entende, gente, a gente começa a respeitar essas diferenças que existem dentro da nossa própria família. E aí vocês param de falar assim, ah, porque minha mãe devia ser igual à minha tia, porque meu pai devia ser igual ao meu tio, que são os irmãos dele. Porque você vai entender a sua posição de filho, você vai entender a posição dos dos seus pais, né, na família deles, e também você vai entender, Érica, também o seu filho, a essência do seu filho, por que que ele vai buscar talvez tal caminho, por que que ele vai ser diferente de você, o seu filho, seu marido, ele teve filhos com outras mulheres ou não? É o primeiro filho Meu dele, marido né? não. Tá, então o Eduardo, ele é um filho alfa. O Eduardo, ele vai sempre se sentir responsável por essa família. Ele vai escolher um emprego que possa trazer bastante grana para ele, que possa trazer benefício financeiro para ele. Ele vai em busca desse dinheiro, porque ele vai em busca de sustentar uma família, é a essência dele. E o que vai deixar o Eduardo feliz é ele viver essa essência. Sabe? Ele cobrir todo mundo. De ele cobrir e ele ser assim o apoiador de todo mundo. Gente, O chefe da família, né? o chefe da família. Mas aí a gente precisa, nós, quando a gente entende isso, a gente começa a ajudar os nossos filhos a equilibrar e a gente se ajudar, a se equilibrar, porque todos os filhos, o alfa, o beta e o gama, as três posições dos filhos, todos eles têm os seus lados positivos e os seus lados negativos. Os lados negativos é o que a gente precisa a saber administrar, mas a gente acolher que faz parte da gente também, né? Então é isso que eu queria falar. Érica, eu amei o seu exemplo porque traz uma quebra de paradigma aqui da maternidade feliz, maravilhosa e aquele sorriso no rosto, que a realidade é outra, Existe, sim. mas também não existe. Existe o amor, né? O amor existe, a alegria existe, mas a realidade é outra, né? É muito diferente. Os nossos desafios, a transformação de uma mulher é outra. Eu super apoio a amamentação, tá? Eu super apoio as mulheres que desejam amamentar e eu busquei aquelas consultoras de amamentação, mas eu sofri chorando por 3 meses. Mateus mamava e eu chorava, ele mamava e eu chorava. Aí eu pegava o leite, colocava assim na mamadeira, eu ia dar mamadeira, eu chorava mais ainda. Eu falava, não, eu vou aguentar dor. Vou aguentar dor porque eu não vou aguentar ver ele mamando na mamadeira. De dor. Olha, eu tirava, ele não pegava, tirava da bombinha, que acho que doía muito mais ainda pra ele tomar o meu leite. Mas tem mulher que não sofre isso. E outra, tem uma amiga minha recente que falou que sofreu com a amamentação. Eu falei, amiga, dá a fórmula se você sentir paz no seu coração. Eu não sentia paz, então eu notei. É não morrer de fome. O importante é não morrer de fome e o importante é a gente estar em paz com o que a gente escolher. Se você escolheu da fórmula, esteja em paz com você e tá tudo certo. É a gente estar em paz com as nossas escolhas, tá? Vai ficar gravada a live. Érica, obrigada, querida. Eu amei. Eu que agradeço. Eu amei muito. Eu acho que eu precisava desabafar um pouquinho também. Foi muito bom, e o choro é bom, a gente chorar é bom, a gente contar a nossa história é bom. Eu acho que você pode ajudar com a sua experiência muitas mães, muitas mulheres, nada é por acaso, a nossa história tem um propósito de vida.
E você pode trazer a sua história como um propósito para a sua vida. Você pode ajudar muitas mulheres a quebrar isso. Muitas mulheres que passam por isso. Cadê a magia da maternidade? Escreve um livro, E não Érica. querem procurar ajuda, Érica, né? escreve um livro com esse título. Cadê a magia da maternidade? Você vai ajudar muitas mulheres, eu tenho certeza disso, tá? Olha, eu vou agora, se você quiser continuar aqui com a gente, eu vou só ler alguns comentários, porque hoje eu não respondi pergunta de ninguém, a gente já vai encerrar, mas eu quero só ver aqui alguns comentários, gente. A Ana falou que se emocionou muito com a live. Tem gente falando dos filhos beta, gama e alfa. Gente, fiquem atentos no meu Liz Terapeuta, @Liz_terapeuta. Eu vou falar sobre esses filhos, alfa, beta e gama. Zinco cobalto, não zinco cobre. Não, gente, o que eu tô indicando para ela aqui é o ZnCu. É zinco cobre, não é zinco cobalto não, tá, Max? É o zinco cobre, sim, é ZnCu. Tá? No pré-natal deve ter marcado o tipo sanguíneo. Ah, na cadernetinha sua do pré-natal pode ter marcado o seu tipo sanguíneo. Verdade, eles marcam sim. Se você tiver. Agora é achar. Agora é achar. Eu vou procurar. Olha, tem um monte de gente falando ótima mãe mesmo. O Dudu é lindo demais, você é uma ótima mãe. Eu tenho certeza que sim, gente. Ô, gente, obrigada, obrigada. Olha, tem gente se identificando com você, comigo também, falou que não sentiu a magia da maternidade no nascimento. Tem gente que falou que superou rápido a depressão pós-parto, isso é de mulher para mulher mesmo. Tem gente perguntando se o ômega 3 ajudaria. O ômega 3 sempre. Você tomou ômega 3 na sua gestação? Que eu me lembre, não. Eu tomei aquela vitamina o ácido fólico, e né? o fósforo. Eu tomei a minha gestação inteira o ômega 3, é muito bom. Eu acho que não. Não tomei, não. Senão eu lembraria. Olha, tem um monte de comentário. Eu quero falar que mãe incrível, sim. Estão falando que você é uma mãe incrível. A Rosimeire, lá no YouTube, ela tá falando. Ah, é minha irmã. Ela foi a mãe do Dudu durante quase 4 meses. Ela, minha mãe, foram as mães do Dudu e o meu marido que cuidaram deles. Ela, olha, sem comentários pra essa menina aí. Gente, muito legal. Olha, semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos fazer uma live. Eu estou só alinhando aqui, mas vou trazer uma convidada também para nós falarmos sobre os resultados dos tratamentos que estão sendo feitos assim à distância, online, para vocês verem como está ajudando. E a gente vai falar de vários casos. Hoje aqui o caso da Érica foi o tema maternidade. Mas na semana que vem a gente vai trazer vários casos, então vocês podem se identificar com um deles. A gente vai trazer casos, eu não vou nem relatar aqui quais, porque a gente vai alinhar ainda todos os casos. Mas vai ser uma terapeuta convidada e nós vamos falar aí sobre os casos que estão dando certo, que funcionaram, como que chegou na raiz do problema. Tá bom? E logo eu vou vir contar o meu também, que também deu certo. Isso aí, gostei de ver, Érica. Obrigada, querida. Um beijo enorme pra você, tá? Beijo, obrigada. Gostei Tchau, muito, tchau. tchau. Tchau, pessoal do YouTube também. Obrigada pela presença de vocês todos. Sexta-feira que vem, às 7h30, tem mais.